Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda mesmo ao Nada Trivial. E você também seja muito bem-vindo. E a ênfase às mulheres é porque esse vídeo quer falar justamente sobre esse momento do feminino que é a maternidade, já que nós estamos às portas dos Dias das Mães, e eu também, Dia das Mães, e eu também, como mãe, quis falar um pouquinho sobre essa história da maternidade, até porque a gente vai se inspirando, né, em vídeos que a gente vê nas redes sociais, em pessoas falando sobre maternidade, e é bem legal a gente poder considerar, dentro da perspectiva da maternidade, o que realmente faz parte desse pacote, né? O que cabe efetivamente à mãe, porque é uma parte do imaginário social, né, a mãe é a verdadeira mulher maravilha, não é, que tem que dar conta de todos os elementos. É muito comum, você vai em reuniões de escola e as pessoas comentando, né, tem uma queixa, não sei se você frequenta esses ambientes, mas tem uma queixa do tipo: "Ah, se um pai manda a criança despenteada, ninguém fala nada. Agora, se é a mãe que trouxe, a criança tá despenteada, tá com uma meia de cada pé, é tema para todo mundo criticar e tal. A da mulher espera-se a perfeição, né? A mãe. E o pai, o mínimo que ele fizer já tá bom demais e tal. Obviamente que eu conheço muitos pais que não fazem apenas o mínimo, né? E são pais que realmente contribuem completamente com a educação dos seus filhos e que honram o Dia dos Pais, honram esse dia. Mas nós hoje vamos falar das mães, porque nesse cenário, né, e eu como mãe posso dizer, a gente fica acreditando que realmente esse papel é um papel de heroína, né? É um papel de um faz tudo. E o que mais nos chama atenção nesse papel de mãe, porque está muito ligado à fragilidade da criança, né, do bebê, eu me lembro saindo da maternidade com meu filho, vai 27 anos já que isso aconteceu, eu tinha, antes de dar à luz, a maior parte das roupinhas que eu ia usar, especialmente nos primeiros dias, foram roupinhas que eu herdei, né? Seja de parentes e tal. Eu praticamente dessas roupinhas de bem pequenininho, que a gente perde muito rápido, eu praticamente não comprei quase nada. Ganhei presentes e herdei roupinhas usadas. Então, eu encasquetei, né? Até porque, obviamente, alguém deve ter botado isso na minha cabeça, agora eu não me lembro exatamente quem foi. Eu encasquetei que eu tinha que passar a ferro em altíssima temperatura cada uma daquelas roupas e depois embrulhá-las uma a uma em plásticos lacrados para colocar na gaveta para depois poder usar no Danilo, né. E quando o Danilo nasceu no hospital, né, inclusive um hospital que é muito perto aqui de onde a gente está gravando, a uma quadra daqui, no Hospital São Luís, é é tudo tão limpo, é tudo tão asseado, é tudo tão arrumado, é tudo tão protegido, que a hora que eu peguei ele no colo e para sair com ele do hospital, foi minha madrinha que foi me buscar, e ela me pegou lá no hospital, com o carro e tal, e eu não queria que nada encostasse nele, nada que estivesse absolutamente esterilizado encostasse nele, né. E aquelas roupinhas todas passadas, e na verdade praticamente lacradas, né, com calor e tal, como se fosse autoclave, né. Fiz um ferro tipo de autoclave, higienizei todas aquelas roupas, um jeito assim. É óbvio, né, que a rotina vai acontecendo e um determinado momento eu nem dava conta mais de que aquilo fosse daquela forma e tudo mais. Mas de cara, eu tinha essa obrigação, essa percepção, uma obrigação de que eu tinha que ser infalível e que não podia faltar nada e que ele tivesse o tempo inteiro limpo, alimentado, banhado, né, com a roupa adequada, que não podia estar com frio, não podia estar com calor, não podia estar com sede, não podia estar com nada, né. E mamar, e dar de mamar, e noite que acorda, e, eu criei o Danilo sozinha, né. Obviamente que eu tive uma rede de apoio relativamente boa, né, mas o dia a dia, as noites e tal, aconteciam muito por minha conta, né. E eu cheguei uma vez a adormecer com ele no colo, e ele chegou a cair,
do meu colo, porque eu peguei no sono. Imagina o tamanho da culpa que eu não senti naquele dia. Por isso que eu queria me rasgar pelo meio, né, por causa daquilo. E é esse lugar que a gente vai assumindo quando a gente é mãe, e porque a gente acha que esse é o nosso papel, que é isso que faz parte do pacote, né, garantir que tudo corra da forma mais adequada, né, e socialmente adequada, para que as pessoas olhem e falem: "Tá asseado, tá limpo, tá arrumado, tá com uma boa roupa", né. E é óbvio, né, isso aqui é absoluta, condição de privilégio, né, que algumas pessoas podem usufruir. No meu caso não era exatamente uma abundância, mas estava tudo, né, bastante possível para a gente. E eu vejo que pessoas, mesmo em condição de vulnerabilidade, se sentem responsáveis por tudo isso, né. E eu queria discutir um pouco essa questão do pacote, porque, né, do pacote de ser mãe, que é o tema desse vídeo, porque no final a gente acaba achando que é isso. E a gente fica achando que a gente tem que ficar provendo. E eu me lembro de uma situação, né, que uma outra pessoa, uma outra mulher, uma outra mãe, me questionou como é que eu poderia ter criado meu filho sem saber cozinhar. Porque eu fui fazer palestrando, contando as coisas sempre. Eu falei, gente, eu odeio cozinha. Na minha casa tem um eh, como chama, imã de geladeira, que está escrito assim, lá em inglês, né, porque eu ganhei de presente de uma pessoa que viajou, me conhecendo, me trouxe de presente, lá está escrito assim: "Na minha casa só tem uma cozinha porque vem junto, né, vem no pacote do apartamento ou da casa, por isso que eu tenho uma cozinha". Eu fui fazer essa brincadeira, e uma pessoa, de uma forma relativamente séria, falou: "Você é mãe e você não sabe cozinhar?", como se dissesse assim, né, é o básico para você poder alimentar o seu filho e tal. E eu fui percebendo que ao longo do tempo eu fui fazendo umas opções, pelo tempo que eu tinha com ele, de que forma que eu ia gastar. Porque eu tentei num dia, né, ser a cozinheira que ia prover a barriguinha do meu filho, de todos os alimentos e tal, mas ele não era, assim, muito receptivo ao alimento, né, até hoje ele é muito seletivo para comer, e eu fui ficando decepcionada com a minha capacidade de fazer aquilo se realizar, e eu comecei a perceber que eu era muito boa, né, obviamente diante de toda essa modéstia, né, em ser a mãe brincalhona, a companheira, a amiga, no sentido de jogar videogame com ele, no sentido de jogar bola, no sentido de conversar. E eu comecei a perceber que o pacote vai se ampliando à medida que a gente entende do que é que o outro precisa. E muito precocemente eu me permiti, né, ter o alimento para ele comprado, comprar pronto, levar ele a um restaurante, né, comprar marmitex, para que eu tivesse o meu melhor tempo para ele, né. E é curioso, porque hoje, quando a gente conversa sobre, o que como foi a nossa relação e que ele fala sobre qual é o exercício de ser meu filho, ele lembra mesmo desses momentos onde eu estava inteira. E não nos momentos em que eu estava no sacrifício. Por que que eu estou falando sacrifício inteiro? Porque isso tem tudo a ver com como você é. Você pode ter um desejo incrível de cozinhar, de fazer comidinhas incríveis, né. Eu vejo, por exemplo, tem o Theo, que é um nenê que é influencer, né, um nenê famoso da internet, o Theo, e a mãe dele é muito caprichosa no ranguinho para ele, e ela fica feliz provavelmente em fazer aquilo. Mas eu fico me perguntando, será que quando o Theo tiver 10 anos, ela vai continuar agindo dessa forma? Ou ela vai começar a provocá-lo a produzir seu próprio alimento? E eu fui fazendo isso com o Danilo, fui permitindo que ele esquentasse a comida dele, fui permitindo que ele fosse à escola sozinho, fui dando a ele um espaço para que ele se libertasse do meu cuidado. E eu hoje recebi um vídeo, de uma pessoa me encaminhou um vídeo falando justamente sobre isso, né, do quanto que ser mãe tem a ver com permitir que o outro se liberte da gente. Porque é muito fácil uma criança, um adolescente, um jovem contar com a mãe para salvá-lo das roubadas, porque como a gente ama incondicionalmente, e a gente sempre vai acabar, né, não é perdoando, mas ajudando, acolhendo, tentando compreender de que forma que a gente, né, vai fazer com que ele alcance os objetivos dele, e vai perdoar, e vai recebê-lo quando ele fracassar. Vai dar bronca, mas vai depois apoiar, né. Fica com uma percepção de que, se a gente for presente desta forma,
É possível que se a gente resolver todas as necessidades, se o pacote for tão grande assim, a gente não consiga permitir que esse filho, essa filha, estou falando muito em filho porque é o meu caso, né, eu só tenho um menino, mas pode ser também uma menina, a dificuldade deles entenderem que eles se bastam e que eles vão dar conta da vida deles mesmo na nossa ausência. Então, eu vou acabar aqui, né, com esse nosso vídeo, colocando para vocês e provocando para quem é mãe, para quem quer ser mãe ou para quem não quis ser mãe, mas que discute essa coisa internamente, né, sobre a maternidade, as ideias do Khalil Gibran, né? Gibran Khalil Gibran, um grande poeta que tem um poema maravilhoso que começa assim, né? Seus filhos não são seus filhos. Eles não são seus, né? Eles são os filhos e filhas da vida e da ânsia da vida por viver. Eles vêm através de ti, mas não por ti. E é isso. Ser mãe é permitir que a vida exista através de você, mas que se manifeste na sua integralidade, na sua ausência, e especialmente na sua ausência. Porque senão, né, tem uma brincadeirinha que eu sempre faço, as pessoas sempre torcem o nariz quando eu faço porque meu filho aceita também essa brincadeira dando risada, né, que eu digo assim, filho é maravilhoso, melhor coisa que me aconteceu foi ser mãe, mas dura muito. E dura muito por quê? Porque a gente não consegue se desprender desta responsabilidade de ser provedora a vida toda. Então, enquanto a vida durar, a gente vai ficar nesse lugar. Mas o mais importante é que, mesmo que a gente não consiga se desprender disso, o filho, a filha, perceba que existe em potência na nossa ausência. E esse é o grande papel da maternidade. É favorecer um desenvolvimento, uma autonomia, um protagonismo do indivíduo para a sua vida. Porque eu vou ver, né, de forma repetida uma história, todos vocês conhecem alguma, de uma mãe que, para não se sentir impotente, para não se sentir com a vida esvaziada, prende os seus filhos junto de si. E cria relações de dependência ou de interdependência que impedem que o outro viva. Nesse Dia das Mães, inclusive, eu vou passar sozinha. Ontem ele me mandou uma mensagem perguntando se tudo bem ele não ir passar o Dia das Mães comigo. E é óbvio que na hora que você recebe a mensagem, você para um minutinho para pensar. Mas na sequência eu pensei, acho que eu fiz bem o meu papel. Porque ele valoriza a minha existência, mas ele não se sente dependente e muito menos devedor de alguma coisa a mim. Então, mesmo que eu passe sem o meu filho o Dia das Mães, eu o tenho por todo o tempo como uma grande vitória que eu alcancei, que foi ter entregue um ser humano inteiro para a sociedade. E é isso que eu espero que você consiga realizar também quando já tiver com o seu filho adulto, que você reconheça que ele está pronto para viver a vida, porque este é o grande papel desse pacote. Vestir, limpar, alimentar, é uma coisa que é muito fugaz nesta relação, passa rápido e não é o papel central da maternidade. O papel central da maternidade é permitir que o outro exista, permitir que o outro vagarosamente vá cortando esse cordão umbilical e consiga viver a vida. Para você que é mãe, fica aqui o meu voto, né, que você tenha um Dia das Mães incrível, muito feliz. E que pode ser, inclusive, na ausência do seu filho, contanto que você perceba quão presente é em você esta vivência da maternidade. Curtiu? Tem alguém que você gostaria de homenagear, mandando esse vídeo, dizendo, você acho que cumpriu o seu papel de mãe? Então, dá essa força pra gente, compartilha, curte, deixa seu comentário de como é que você enxerga esse papel da maternidade e, se puder, contribui com a gente com um valeuzinho, porque definitivamente esse time que produz o Nada Trivial merece muito o seu incentivo. Um grande abraço e até o próximo.